Fala pessoal, eu Fagundes com mais um vídeo para vocês. Infelizmente, vídeo para falar sobre lesões. Vídeo para falar sobre jogadores do Barcelona na seleção espanhola. A bruxa tá solta e tem nome e sobrenome. De La Fuente é o nome da fera, tá? De La Fuente é o nome da fera e assim, é difícil não pensar mal. É difícil achar que é coisa da nossa cabeça. Depois que a gente vê o tratamento com os nossos jogadores, é difícil acreditar que é só um acidente, tá? Conversar um pouquinho sobre isso hoje. Não queria voltar ao canal depois dessa semana off aí, falando sobre essas coisas, mas, como diz o outro, es lo que hay, né? É o que tem para hoje e a gente vai seguir assim, tá? Antes de começar a falar sobre o conteúdo, eu quero agradecer aos membros, agradecer a todo mundo que tá aqui, aquele pessoal que segue fiel ao canal, aquele pessoal que entende aqui o Bloggrandes BR, como é que funciona, entende os contextos do Bloggrandes BR, um torcedor que procura entender esses contextos antes de sair criticando tudo e todos. Se você se identifica com a mensagem, quiser virar membro, quiser ajudar, botãozinho seja membro aí, você será muito bem-vindo, tá? No mais, roda a vinheta pra gente falar de lesões, né? Falar que a bruxa tá solta, né? Falar de problemas que a gente tem aí pro decorrer da temporada, tá? Roda a vinheta. Pois é, senhores. Dani Olmo lesionou. Dani Olmo teve uma lesão muscular na seleção espanhola aí, vai ficar 3 semanas fora. Um Dani Olmo esse que não é de hoje, que parece que está sendo tratado com detalhe ali, detalhe nos mínimos ali, tratado entre algodões, como o pessoal costuma dizer, tá? A gente vê em campo que Dani Olmo não está nas melhores condições físicas dele. É um jogador com histórico de lesão, sim, é um jogador que a carreira mostrou aí já que ele não é esse cara que está sempre disponível, mas Dani Olmo não mostrou nada ainda nessa temporada que mostrou quando estava bem na temporada passada, né? Porque na temporada passada também teve problemas com lesões. Só que a gente viu um Dani Olmo na temporada passada com mais energia nas pernas, mais forte e tal, e agora a gente não vê nem isso. Tanto que é um cara que compromete bastante o nosso jogo de pressão. E uma coisa para ficar de olho, não por agora, né? Porque Dani Olmo saiu machucado da seleção espanhola. E aí é nesse ponto que eu quero falar, né? Porque não é de hoje. Não é de hoje, tá? Gavi já é o segundo ano da carreira que está indo embora. Tem toda a carreira pela frente ainda, é para ter calma, mas não deixa de ser impactante. É o segundo ano da carreira que Gavi está aí se tratando, né, de uma lesão gravíssima, num jogo da seleção espanhola que não tinha transcendência nenhuma, num jogo onde Gavi já estava com um desconforto, já estava com a sobrecarga, e aí aconteceu, naquele jogo que não valia nada, o rompimento do ligamento cruzado. Olha o que, é que aconteceu com a carreira de Gavi. Agora, recentemente, Yamal foi convocado, mesmo o Barcelona falando que Yamal não estava em condições ideais ainda, tanto que ficou fora do jogo contra o Sevilha. E aí a seleção espanhola não acredita. Tem que depois mandar relatórios médicos e eles constatarem de fato que Yamal está machucado. Na data FIFA anterior, veio essa lesão de Yamal, essa pubalgia. Um jogador que já estava com desconforto e foi dado analgésico para esse jogador jogar as partidas. Jogou e agora a gente está sem Yamal num momento muito importante dessa fase inicial de temporada. E a lista é infinita. Ferran Torres foi desconvocado hoje, alegando sobrecarga, né? E o que é estranho disso tudo, para não dizer outra palavra, é que os outros jogadores conversam com suas seleções, conversam com seus clubes, a seleção conversa com o clube e tudo é resolvido de forma amigável. Só que quando o assunto é Barcelona e seleção espanhola, parece que o objetivo é causar dano. É muito difícil a gente não pensar mal, depois de todas essas coisas que acontecem. O Haaland, zagueiro do Real Madrid, o Real Madrid alegou que Haaland estava com sobrecarga, estava com acúmulo de minutos, estava cansado. A seleção espanhola desconvocou o cara. Dani Olmo, segundo a imprensa espanhola, eu não tenho como confirmar essa informação, mas a imprensa espanhola falou que o Barcelona informou para a seleção espanhola que Dani Olmo estava com fadiga acumulada. Mesmo caso do Haaland. É Haaland que fala o nome dele, né? Eu nunca sei falar o nome do zagueiro do Real Madrid. E a seleção espanhola ignorou. Levou Dani Olmo. Dani Olmo não treinou bem desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia não treinou bem. E aí no segundo, terceiro treinamento, depois já de ter um jogo da seleção espanhola já jogado, ou foi antes, eu tô lembrado aqui agora, perdi aqui no cronograma. Dani Olmo de fato machucou. Volta pro Barcelona e agora vai ficar 3 semanas fora. Um cara que já não estava bem fisicamente. Então, assim,
A diferença de trato é absurda. A diferença de trato da seleção espanhola com o Barcelona e com os outros times, Real Madrid e seleção espanhola, é absurda. Isso está prejudicando demais a gente. Jogador de futebol, é muito difícil jogador de futebol chegar e falar bem assim, olha, eu não tô podendo jogar não. Jogador de futebol segue ordem. Então o treinador chega e fala, você vai jogar. O cara chega e joga. Né? Jogador de futebol parece robô. Pouquíssimos jogadores falam bem assim, olha, eu não tô me sentindo muito bem, se o treinador, se você puder me deixar de fora nesse jogo. Pouquíssimos jogadores fazem isso. Então, se o staff do clube não estiver em sintonia com o staff da seleção, acontece o que acontece. E é muito difícil a gente não acreditar que é de propósito. É muito difícil a gente sabendo como é que funciona o fanatismo na Espanha, o fanatismo no futebol espanhol, é muito difícil não acreditar que esse desgaste, essa exposição excessiva aos jogadores do Barcelona não é de propósito. É muito triste. É muito triste. Eu estava conversando com os membros do grupo esses dias sobre essas coisas e tem hora que eu acho que o Barcelona está sendo bonzinho demais. Eu sei que o Barcelona tá saindo de uma situação muito delicada, está próximo de voltar para o seu estádio, apresentou as contas esses dias e está na redução de dívida, está num processo aí de voltar a ser uma instituição financeiramente forte, então tem todos esses passos aí que a gente está conseguindo fazer, e nesse meio tempo o Barcelona ainda conseguiu fazer um time competitivo, então eu sei que a gente ainda está uma instituição um pouco fragilizada, mas está na hora de quando o Barcelona de fato resolver sua situação, voltar a ser um time financeiramente forte, porque o Barcelona já fechou no verde mesmo com o dinheiro do Montjuïc. Imagine quando voltar para o Spotify Camp Nou. Então, quando o Barcelona voltar a ser instituição forte, tá na hora de reclamar mais. Tá na hora de ir mais para o embate, de ir mais para o combate mesmo, porque tem hora que a gente fica parecendo ingênuo. Tem hora que a gente fica parecendo um clube ali de bom moço e a gente vê todo mundo cuspindo na cara da gente, jornalista inventando fake news, jornalista falando o que quer de direção, falando o que quer de jogador, seleção destratando nossos jogadores ou maltratando nossos jogadores. E quem está se quebrando nessa história é o clube. É o clube que vai enfrentar agora meio para o fim aí do mês de outubro com jogos importantíssimos, né? Com o El Clássico na porta, com vários jogadores sem condições ideais de jogo. Porque Dani tá machucado agora, Ferran tem uma sobrecarga. Aí Fermin tá perto de voltar ou voltando. Rafinha tá perto de voltar ou voltando. E Yamal tá perto de voltar ou voltando. Não são as situações, as condições mais ideais do mundo para enfrentar esses jogos de 3 em 3 dias. A seleção espanhola joga amanhã. Dia 18 tem jogo. Então, ainda tem um Cubarsí na seleção espanhola. Ainda tem um Pedri aí na seleção espanhola. Que a gente vê que nossos jogadores não são cuidados. Aí depois, lá na frente, o torcedor do próprio Barcelona fala bem assim, essa temporada tá horrível, o trabalho não tem que continuar, desse jeito aí não vai dar, segundo ano de Flick, a temporada não andou. Pô, o time tá tendo muito contratempo. O clube tá tendo, o time está tendo muito contratempo. E se depender da seleção por dar mais descanso para nossos jogadores, para a gente manter os jogadores saudáveis, não vai acontecer. Não vai acontecer. Quem sai prejudicado nessa história toda é o clube. Quem sai prejudicado nessa história toda é o clube. E eu estou rezando para nos próximos dias aí, próxima partida, não acontecer nada demais com o Cubarsí, não acontecer nada demais com o Pedro. Christensen já jogou 2 jogos para a Dinamarca, jogou 90 minutos as 2 partidas. Lewandowski jogando pela Polônia, fez até gol ontem. De Jong também jogando todos os minutos com a seleção holandesa. Ah, você quer que não use os caras? Não. Não é isso, pode usar. Com essas outras seleções eu não tenho nenhum problema, não. A única seleção que fica assim, você fica com a pulga atrás da orelha, que você fica pensando assim, é de propósito? Não tem ninguém para colocar no segundo tempo no lugar do jogador? Não tá na hora de fazer um experimento, tentar uma coisinha nova aí? Hã? É a seleção espanhola. A seleção espanhola, eu fico muito assim, será que não é de propósito? Ah, é nóia da cabeça da gente. Gavi, eu esqueci de falar de Fermin. Fermin que foi para Euro, que poderia estar descansando, já que não jogaria na Euro, porque ia para as Olimpíadas, levou o Fermin para Euro, para Fermin só ficar lá treinando, para depois voltar, para entrar no ritmo de competição para jogar as Olimpíadas,
Jogou as Olimpíadas, não teve basicamente férias, voltou para o Barcelona, teve um início de temporada passada bem abaixo. Porque fisicamente o jogador estava com sobrecarga. Fisicamente o jogador estava mal, não estava bem preparado. Aí agora segue na mesma linha. Estou muito preocupado. O calendário do Barcelona está aí na porta. A gente tem, se eu não estou enganado, é Girona, né? Quem é mais? Girona, Olympiacos, aí depois Real Madrid. Então, assim, não é fácil. Não é fácil, tá? Eu não queria voltar aqui o Blog Runs BR fazendo esse vídeo para vocês, esse vídeo preocupado com lesões, preocupado com a gestão de minutos dos nossos jogadores na seleção espanhola, mas é o que tem. É o que tem, tá? E é bom, eu sempre falo em contexto aqui no canal, né? É bom a gente entender os contextos antes de chegar e ficar falando que o Barcelona tá mal, que o Barcelona não tá pressionando assim, que o Barcelona não tá pressionando assado, que o Barcelona na temporada passada... O Barcelona está sem jogadores importantíssimos para o seu esquema de jogo funcionar, ou, né, nem só ou, sem os jogadores nas melhores condições físicas para manter o nível de jogo necessário. Aí a pessoa chega e fala assim, a Dani Olmo machucou, mas não tem nada não, agora tá voltando o Fermin. E quando o Fermin precisar ser substituído com 70 minutos, 75, vai votar quem? Vai fazer quem? Aí o time desce de rendimento, cai de rendimento no segundo tempo. Ah, o time tá meio cansado. Até eu fico falando isso. O time tá cansado, faltou perna, isso e aquilo. Não tem como. Não tem como mesmo, tá? Mas vamos aguardar a cena dos próximos capítulos e torcer para essa bruxa de lesão de sobrenome de La Fuente deixar o Barcelona em paz, né? Porque a gente precisa dos nossos melhores jogadores para essa temporada, senão será uma temporada muito mais difícil do que a temporada passada, tá? Mas é isso. O espaço está aberto para vocês aqui. Deixem nos comentários a opinião, o que vocês acham de tudo que eu falei no vídeo. Adicione alguma informação aqui. A gente se vê nos próximos dias, tá? Próximos jogos prometem. Prometem, tá, senhores? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.